Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, tudo bem? Espero que sim, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática e trago para você uma videoaula muito interessante com um tema que é muito cobrado aí nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Nessa videoaula eu trago para você uma explicação detalhada de como encontrar a altura da pirâmide quadrangular regular. E para isso a gente vai partir de uma situação-problema que é: qual é o valor da altura de uma pirâmide quadrangular regular cuja base é um quadrado de aresta 9 centímetros? Então, vamos partir aqui de um quadrado que tem 9 centímetros de aresta, né? Cada aresta mede 9 centímetros de comprimento. E como ela é uma pirâmide quadrangular regular, todas as suas arestas possuem o mesmo comprimento, 9 centímetros. Tanto aqui, quanto as arestas das faces laterais, são arestas que medem 9 centímetros de comprimento. E como eu faço para chegar na altura da pirâmide? Primeiro, eu vou criar um triângulo imaginário, um triângulo retângulo, e esse triângulo vai me dar o apótema lateral dessa pirâmide. O apótema é esse segmento de reta que liga o vértice superior da pirâmide ao ponto médio da aresta da base. E para eu chegar na altura, eu preciso determinar o comprimento do apótema lateral aqui. Só que para eu determinar esse comprimento, eu tenho que criar um novo triângulo, onde a hipotenusa mede 9 centímetros e os outros dois catetos, esse aqui da base mede 9 sobre 2, por quê? Porque o comprimento da aresta é 9. Como esse ponto é ponto médio, dividimos ao meio, 9 meios. E eu vou caçar o apótema lateral, que eu vou chamar aqui de A. Então, nós vamos aplicar aqui o tão importante Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras foi a maior descoberta na matemática, ele é muito útil. Então, no Teorema de Pitágoras, a gente pega a hipotenusa ao quadrado, o maior lado ao quadrado, que no caso aqui é o 9, olha, o 9 é o maior. E iguala isso à soma dos quadrados dos catetos, esse cateto A ao quadrado, mais esse cateto 9 sobre 2 ao quadrado. Agora é só conta, 9 ao quadrado, 81. Continua A ao quadrado. Numerador e denominador estão ao quadrado, então 9 ao quadrado, 81 no numerador e 2 ao quadrado, 4 no denominador. Nós vamos agora juntar a parte numérica e deixar a parte literal do outro lado. Então 81 menos 81 sobre 4 é igual a ao quadrado. Não importa se o A vem no início ou no final, importa que ele esteja sozinho e isolado aí, porque nós ainda estamos de quarentena, não é mesmo? Para se subtrair frações, é preciso encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores. Entre o 4 e o 1 invisível que está aqui, quem é o menor múltiplo comum? Obviamente que é o 4. 4 dá para ser dividido por ele mesmo e dá para ser dividido por 1. E aí agora, encontrado o menor múltiplo comum, a gente divide ele por cada denominador e multiplica por cada numerador. Aqui é como se houvesse um 1. A gente nem coloca quando é 1. Então 4 dividido por 1, 4. Vezes 81, 4 vezes 80, 320. 4 vezes 1, 4. Então 324. 4 dividido por ele mesmo, 1. Vezes 81, 81 mesmo. Igual a ao quadrado. 324 tira 81. Ora, 320 tira 80 fica 240. 4 tira 1 fica 3. Então 243 sobre 4 é igual a ao quadrado. E eu não vou terminar isso aqui e achar o valor do A sem ser ao quadrado. Por quê? Porque eu preciso usar o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho verde, cuja altura é um dos catetos. E para isso eu preciso da hipotenusa ao quadrado, que é esse A ao quadrado. Só trocar de lado, continua em equilíbrio, né? Agora, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho verdinho de esperança. E quem é a hipotenusa nele? O A. Esse triângulozinho verde tem hipotenusa que é A, então A ao quadrado. E o cateto da base mede 9 sobre 2. Por que 9 sobre 2? Porque tudo é 9 e ele está na metade certinha, então 9 sobre 2. Metade de 9, né? Ao quadrado, mais a altura, que é o que a gente quer, ao quadrado. Assim, o A sobre 2, a gente sabe que vale 243 sobre 4.
9 ao quadrado é 81 sobre 4. Agora, 243 sobre 4 menos 81 sobre 4 igual a h ao quadrado. Quem tem 243 e perde 81 fica com 162. Mantém o mesmo denominador, né? Porque frações de mesmo denominador a gente opera com os numeradores e mantém o denominador. E eu posso simplificar aqui por 2, numerador e denominador. Vai dar h igual 81 sobre 2. Olha, dividir 162 por 2 deu 81, 4 por 2 deu 2. Agora eu vou aplicar a radiciação que anula a potenciação e vou achar o h limpinho aí. Quando eu coloco a raiz de um lado, eu preciso colocar a raiz do outro. Então, a radiciação anula a potenciação. Olha, sobrou o h bonitinho, limpinho para mim. 81 tem raiz 9, mas 2 não tem raiz exata, é um número irracional, então continua a raiz de 2. Porém, lá no 8º ano do ensino fundamental, a gente vê que não pode deixar raiz no denominador. É preciso racionalizar o denominador. E o que significa racionalizar? Tornar racional, fazer com que tenha raiz exata, né? E o 2 não tem raiz exata, então o que eu faço? Multiplico numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Assim, no numerador, 9 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Veja que eu racionalizei o denominador. Aqui eu tinha uma raiz no denominador. Aqui eu não tenho mais. Racionalizar é tornar racional, fazer com que o número tenha raiz. E raiz de 2 vezes raiz de 2 deu raiz de 4, que deu raiz exata 2. Sendo assim, a altura dessa pirâmide é 9 raiz de 2 sobre 2. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.